Mas não fazer nada e permitir que ele avance é um problema ainda maior. Então, enfim, aqui a gente tem colocado um pouco das duas narrativas e um pouco de história para misturar. E só para o pessoal entender, acho legal, né? Porque eu não tinha entendido antes, e aí eu vi um videozinho muito que simplificou na minha mente. A OTAN, para quem não sabe, os Estados Unidos faz parte da OTAN. Então, são os capitães aí da OTAN. Essa é a questão, né? Essa é a questão, porque significa que, teoricamente, os Estados Unidos vão colocar tropas lá na Ucrânia, e aí vai ser uma guerra entre Estados Unidos e a Rússia, que são duas potências. É mais ou menos, né? Porque só simplificando. A OTAN existe, ela nasceu por quê? É importante a gente trazer isso. Para conter a expansão soviética. Isso. Sim. Então era uma aliança militar para conter o Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar do outro lado, e você tinha que criar esse cinturão de proteção. E só para o pessoal entender também a localização, é como se, aqui para quem não conhece o mapa lá da Europa, é como se os Estados Unidos estivessem colocando tropas no Uruguai. Mas é importante lembrar o seguinte, o governo Bush, em 2008, mencionou de maneira Agora vocês podem voltar vaga. para o passado. Acho que o pessoal já não entendeu mais ou menos. Eu ia fazer um ponto sobre isso. Antes de passar a palavra para o Oliver, dá para fazer um paralelo para quem estuda um pouco de história, lembrando da crise dos mísseis em Cuba, por exemplo, que era uma situação parecida, onde os Estados Unidos falou, parecida entre aspas, né, porque era uma ameaça nuclear, né, mas os soviéticos queriam colocar mísseis em Cuba, que está na costa americana. O pessoal atravessa naquelas embarcações muito ruins, né, precárias, para fugir daquela terra dos sonhos que é Cuba, segundo alguns. Então os americanos falaram, não toleramos esse tipo de coisa aqui. Agora o Putin está falando mais ou menos a mesma coisa. Não é que os americanos vão colocar tropas na Ucrânia, mas se a Ucrânia integrar a OTAN, ela passa para a esfera de influência americana. E além disso, né, além da parte da esfera, tem a questão de que dentro da organização há um apoio mútuo militar. Se um atacado, todos têm que reagir. Tem esse ponto. E tem a possibilidade de ter tropas. Eu fiz um intercâmbio em West Point quando eu era militar. Eu fiquei 2 meses lá. E o engraçado era o seguinte, aqui no Brasil eu fui primeiro de turma. Então quando me formei eu tinha o Brasil todo aberto para mim. Eu poderia escolher Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, vários locais bons. Pro americano era assim, você pode ir pro Japão, pra Alemanha. Era um mundo todo aberto porque eles têm tropa no mundo inteiro. E aí poderia ter também na Ucrânia. Mas por favor, Oliver, falei. Não, eu acho importante também frisar que não existe hoje um projeto detalhado de iniciar o processo da Ucrânia aderir à OTAN, né? A narrativa principal e o argumento principal da Rússia é que é uma ação defensiva, como o Reni colocou, né? A gente precisa preservar aqui nosso espaço. A gente não pode permitir a adesão da Ucrânia junto à OTAN. Só que hoje não há um projeto de integrar a Ucrânia por um simples motivo. Os Estados Unidos não querem ter que defender a Ucrânia, porque sabem que existe um risco real. A Ucrânia acaba de sofrer uma invasão e parte do território ucraniano hoje faz parte do território russo. Há uma discordância internacional. A maioria dos países ocidentais não aceita que a Crimeia hoje faz parte da Rússia, mas, de fato, ela controla esse território. Então, são temas que muitas vezes a gente achava que nós tivéssemos superado já, né? Que antigamente era comum. Países pegavam parte do território de outros países, né? A gente tinha na Europa uma estabilidade de fronteiras que garantia paz. Mas é importante também dizer que isso é um argumento russo de que existe um plano concreto de integrar a Ucrânia. Eu hoje não acho que isso seja de fato um plano americano. Inclusive, a maioria dos analistas americanos critica o presidente Bush, que em 2008 fez um argumento vago e disse a Ucrânia e Geórgia, também um país perto da Rússia, pode chegar a integrar a Ucrânia. Gerou uma ansiedade grande na Rússia, mas hoje eu não vejo o Biden, de fato, dando esse passo. Então, alguns dizem que mesmo sem essa ameaça da Ucrânia chegar a fazer parte da OTAN, o Putin gostaria de integrar a Ucrânia e consolidar a Ucrânia como dentro da sua esfera de influência. Então, assim... Então, essa é só mais uma desculpa dele. Pode ser visto como tal, porque assim, os Estados Unidos não querem hoje, a Ucrânia nem sequer é candidato a fazer parte da OTAN. O problema é que os Estados Unidos também não pode dizer, já que a Rússia está pedindo, a gente garante que
a Ucrânia nunca fará parte da OTAN, porque isso seria uma espécie de capitulação. Há uma demanda, no fundo, imperial, assim, né? É um país dizendo, olha, esse país não pode, isso é meu. A Ucrânia é independente, o presidente da Ucrânia pode dizer o que ele quiser. Se ele diz, olha, quero fazer parte da OTAN, a OTAN pode dizer não, sim. Mas é um tipo de pensamento imperial que se choca com um outro tipo de pensamento que diz, olha, a Ucrânia é um país autônomo, independente, e ninguém sabe o que vai querer daqui a 10, 20 anos. A gente não pode dar essa garantia, que obviamente teria um custo político enorme nos Estados Unidos, por isso tem essa briga sem uma solução aparente. Pensando na parte política, né, o Biden já foi muito afetado pela desocupação do Afeganistão, então já está sendo visto como um cara fraco. Se ele vai nessa competição de quem tem o pênis maior com o Putin e fala, ó, o Putin ganhou, ferrou pra ele. Ele perde tudo. Eu acho que tem algumas coisas interessantes que o Oliver trouxe, que é dessa percepção do jogo político, principalmente estratégico. E nesse caso, talvez geoestratégico. Que você tá num tabuleiro, e você tá mexendo suas peças. E assim, você não pode esperar o outro montar e armar todo o circo ao seu redor para reagir. Então, quando você fala assim, mas então essa é só uma desculpa. Talvez não, porque não dá para esperar. É tipo assim, o Brasil falar assim, não, a gente não precisa de exército, porque nós não temos problemas. Realmente, a gente não tem problemas internacionais, mas a hora que você precisar, não dá tempo de você fazer. Então, esse é o raciocínio do Putin. O Oliver está correto em dizer que realmente não existe um plano, um processo em prática colocado para a extensão da OTAN. Mas a simples possibilidade disso existir para o tomador de decisão, claro, o cara que está sentado ali na cadeira, e se eu virar para vocês e falar assim, bom, Bruno, você tem que decidir, o Brasil vai ter ou não exército? Aí você fala, não vai ter, porque nós vivemos em paz. E se acontecer alguma coisa, é sua responsabilidade. Então, o Putin tem essa noção, primeiro porque ele é um ex-KGB, um ex-espião, né, do serviço de inteligência, um cara extremamente estratégico e alguém que carrega com ele um sentido de propósito, o guardião dessa identidade de nação russa. E quando o Oliver comentou aqui, né, que para ele quer retroceder e voltar para a estrutura anterior, uma das frases famosas do Putin é que a maior tragédia do século XX é o fim da União Soviética. Ele quer recriar aquilo. E ele se imbuiu dessa ideia de que ele é a pessoa para fazer isso. Então, eu acho que, assim, realmente a Ucrânia é um tema sensível. É uma questão real. E ela tem que ser lidada. E aí o outro ponto que você trouxe que eu acho também importante, os soviéticos